Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes. Tem uma variedade enorme aqui de temáticas, desde empatia e solidariedade, as delícias da gastronomia de Belém do Pará, a importância de dizer não para as crianças. Explicamos aqui também o que são as ecovilas e muito mais. Você pode assistir quantas vezes quiser aí os nossos episódios. E aqui embaixo na página tem os links diretos para as nossas redes sociais. Estamos lá, tanto no Facebook como também no Twitter. Bom, e dentro de alguns meses, em Quito, no Equador, vai acontecer a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Por conta disso, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, ONU Habitat, em parceria com o governo brasileiro, já disponibilizou 6 estudos sobre assuntos associados a esse tema. Um desses estudos, que fala sobre habitação social e sustentabilidade urbana, tem um recorte sobre saneamento básico, um assunto que a gente sabe que o Brasil precisa avançar e muito. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Com uma população cada vez mais concentrada nas cidades e uma recorrente ausência de vontade política para resolver a situação, a falta de saneamento é um constante problema em bairros de todas as cidades. Então, no programa de hoje, vamos aqui discutir quais são as perspectivas para tentar enfrentar esses desafios. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Rubens Filho, que é coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil. Bem-vindo, Rubens. Tudo bem com você? Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem. Bom, também conosco, aqui ao meu lado está o Marcelo Neri, que é diretor do FGV Social. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado. E ainda conosco, Amélia Gonzalez, nossa consultora de meio ambiente e sustentabilidade do canal Futura. Bem-vinda, Amélia, mais uma vez. Tudo certo? Obrigada, tudo certo. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, porque esse tema tem tudo a ver aí com você, com a sua casa, com a estrutura do prédio onde você trabalha e muito mais. Então, não perca os próximos 25 minutos. Quero já começar aqui passando a palavra à Amélia. Amélia, qual a importância desse evento que eu comecei mencionando aqui, que a ONU vai tratar? A gente sabe que saneamento básico é um dos recortes, mas o evento é um pouco mais amplo do que isso, né? Na verdade, assim, é a terceira conferência da ONU sobre habitação. Ela vai focar justamente a questão das cidades, porque, de fato, o que está acontecendo, a gente já sabe, tem cada vez mais uma população urbana mundialmente, quer dizer, a gente já está aí em mais de 50% da população mundial vivem em cidades. Então, é claro que esse é um assunto que cada vez mais de maior importância, sobretudo porque a gente precisa ver que quanto mais aglomeração de pessoas, é claro que vão surgindo os problemas, vão surgindo as demandas e vão surgindo os problemas. E aí, assim, o que a ONU está fazendo agora, ela está recolhendo, quer dizer, de agora não, já há algum tempo, ela está recolhendo alguns dados importantes para que possam servir como base de discussão, né? E aqui ela pediu a COP, o FRJ, que está fazendo vários estudos sobre isso, está fazendo estudos sobre habitação, né, nas cidades, habitação nas cidades do Brasil. Ela está fazendo estudos sobre mobilidade urbana, que também é uma questão extremamente importante para as cidades, a gente sabe. A gente mora numa cidade como Rio de Janeiro, onde a questão de mobilidade urbana enfim, é extrema. E ela está fazendo também esse recorte que nós vamos hoje refletir sobre o saneamento básico, que também é uma questão seríssima nas cidades. A questão da mobilidade que você mencionou recentemente, aí, com fortes chuvas, a cidade parou, ou seja, né, é um assunto que deve ser muito discutido aí. Como mencionou a Amélia aqui, as Nações Unidas têm levantado essas informações para esses eventos também terem muitos dados, a partir dali se levar as discussões. Então você pode em casa também acessar aí diretamente do seu tablet, do seu celular, no seu computador, o site da ONU, naçõesunidas.org, para investigar também aí a fundo essas informações. E tem outro site aqui da ONU Habitat, a partir do site geral da ONU você encontra um pouquinho mais sobre esses detalhes que a gente está mencionando aqui. E
falando em problemas. A gente sabe que saneamento básico é um dos problemas históricos do país. O Instituto Trata Brasil tem se dedicado aí a tentar investigar, também levantar informações que possam ajudar e a partir delas a gente crie políticas públicas para tentar melhorar um pouquinho essa situação. Mas é um problema dos mais graves no país atualmente, né, Rubens? Com certeza, Cristiano. É um dos problemas mais graves há décadas, né? Não só hoje. O Brasil enfrenta um sério problema, principalmente no que se refere ao esgotamento sanitário, né? Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de 100 milhões de brasileiros, praticamente metade da população, que não tem acesso à coleta de esgoto. E o que é coletado, pouco é tratado, né? Então 40% só é tratado. São números assim que vão piorando se a gente for destrinchando por regiões, né? Então o saneamento básico no Brasil, infelizmente, é um problema gravíssimo que vem acumulando aí de anos já. E você falou a questão das regiões, se no Sul e Sudeste já é um problema, Norte e Nordeste é um problema ainda maior. Exatamente, né? Há uma ideia que também no sul do Brasil a questão do saneamento é boa, né? E não é tão boa também como você pode se comparar aqui ao Sudeste, né? Realmente o Norte e o Nordeste são os piores, né? O Norte você tem aí menos de 10% da população com acesso à coleta de esgoto. Isso é pouquíssimo no Norte, né? Você tem aí um pouco mais de 30% dos esgotos no Nordeste sendo tratados. Então, assim, são dados muito assustadores para o tamanho do Brasil, né? Tem uma coisa que eu acho que é super importante a gente colocar, porque é quase como a gente tentar explicar melhor que é algo que é difícil até mesmo para a gente que está nesse métier, digamos assim, entender. Qual é a diferença quando você fala, tem água tratada, né, que você diz que são 35 milhões de brasileiros não têm água tratada, né, e não tem saneamento, não tem esgoto tratado. Tem uma diferença nisso aí, né? A diferença é quando a gente fala em 35 milhões não tem água tratada, que não recebe a água encanada nas suas casas. Né? O esgoto tratado, eu estou dizendo, o esgoto coletado, né, que é também um encanamento, chegando na casa da pessoa e afastando o esgoto, né? E o tratado seria levando para uma estação de tratamento e tratando toda aquela carga poluente para ser despejada corretamente num córrego, num rio. Então a gente está falando de coisas separadas. São diferentes etapas aí complexas que muitas vezes o cidadão também não tem noção dessas informações, então por isso o Instituto Trata Brasil também coloca aí todas essas informações na internet para você também, sempre incentiva aí que você vá buscar mais informações além aqui do nosso programa. Então acesse o site tratabrasil.org.br, lá tem detalhes sobre esses números todos que já começamos a mencionar aqui. Agora, Marcelo, a relação principal que deve ser feita, né, entre essa falta do esgoto tratado ou a falta da água encanada na casa das pessoas com os problemas sociais do país, muitas vezes esse quebra-cabeça não está tão claro na mente das pessoas, né? Que é o acesso à saúde, que é a qualidade de vida e muitas vezes mesmo em campanhas eleitorais, a gente sabe que agora estamos às vésperas de uma campanha de eleições municipais. Esgoto, como se sabe, infelizmente, aquela velha máxima, esgoto não dá votos, acaba não sendo uma prioridade, muitas vezes, dos planos locais, municipais, que os prefeitos deveriam olhar com mais atenção, né? Com certeza, quer dizer, o fato do esgoto ser algo subterrâneo, o fato de ele afetar mais as crianças, mortalidade, morbidade infantil, criança não vota. Mas eu confesso que eu até me surpreendi, eu participei do lançamento Trata Brasil há uns anos atrás, desde da FGV, e o que eu percebi, e com alguma surpresa, foi que a causa de saneamento era como se fosse uma imagem do século XIX, em pleno século XXI, que é alguma coisa que gera uma reação nas pessoas. Então, acho que tem solução, apesar dessa dificuldade política. Mas os efeitos são devastadores, assim, o efeito sobre morbidade, doença mesmo das crianças, todo esse problema que a gente está tendo com dengue, chikungunya, etc., passa pelo saneamento. Passa pela autoestima também, né? Passa pela autoestima, mas eu também acho que, se você olhar assim, todos os serviços públicos, água, luz, coleta de lixo, o pior de todos é o esgotamento sanitário, sem falar de tratamento, como o Rubens falou. Que é o que tem crescido menos, a qualidade é pior, porque eu acho que o esgoto é um problema dos outros.
Se eu não tenho água em casa, se eu não tenho luz em casa, eu tenho um problema. Se eu não tenho saneamento, os outros têm problema. Eu também tenho, mas é mais o problema dos outros. Isso eu acho que reflete, acho que é uma parte crucial dessa problemática. E acho que, vamos ver, acho que a Trata Brasil, acho que tem um trabalho importante nessa época de eleição, que é quando você pressiona, você mobiliza a sociedade para a causa, né? E acho que aqui no Brasil, na América Latina, acho que é interessante essa conferência em Quito, porque nós somos o país e o continente urbano, né? Mais urbano. Isso. Muito mais do que... Então, acho que a gente tem várias lições, muitas delas são lições ruins, mas tem até um termo que se usa, brasilianização, que é o crescimento desordenado de grandes cidades. E eu acho que o saneamento é aquilo que tem andado mais lentamente em termos de serviços públicos. Deixa eu aproveitar e colocar de novo na tela o site do Trata Brasil, que tem uns dados aqui que eu quero aproveitar e destrinchá-los junto aos nossos entrevistados. Aqui você vê, em relação à coleta de esgoto, 48,6% da nossa população tem acesso à coleta de esgoto, ou seja, mais da metade não tem. Aí são mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse serviço. E como bem disse o Marcelo, isso tem relação direta aí com essa epidemia que a gente está vendo aí de Aedes aegypti, transmitindo uma série de doenças, que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, mas só para falar dessa, mas tantas outras doenças, né, imortalidade infantil e tudo mais. Porque, apesar de termos avançado tanto, e a gente viu tanto aí na última década se discutir a questão da distribuição de renda, do acesso à moradia, ter melhorado no país, sim, foram conquistas, mas parece que aumentou o número de moradias, mas não acompanhou a estrutura de coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, Rubens? Exatamente. A gente teve um crescimento desordenado das cidades, né? Isso já vem de décadas novamente e foi contribuindo para que o saneamento não acompanhasse, né? Então você tem assim uma cobertura um pouco mais ampla do acesso à água, né? Ainda que tenhamos 35 milhões de brasileiros fora dessa conta, mas o acesso à água você tem um número mais elevado do que o esgoto. E tem essa ideia meio errada, né? Que o esgoto ele não tem nada a ver com a água, o esgoto não tem nada a ver com a saúde, não tem nada a ver com a minha casa. Né? E como o Nery falou, né? No final, a falta desse esgoto é um problema coletivo, né? Você está gerando um problema coletivo e não só individual. Esse esgoto volta para você de outra forma. Exatamente. Assim, a partir do momento que a água entra na sua casa, vai dar alguns segundos, alguns minutos, ela vai virar esgoto. Né? Então, dizem até que 80% da água que chega na sua casa vira esgoto. Né? 80% dessa água é esgoto. Então, é uma loucura, né? Digamos assim, de casas, de condomínios, de prédios, né? De locais que foram surgindo, mas que não teve nenhuma infraestrutura básica como a coleta dos esgotos. E não só em locais de baixa renda, pelo que eu... Exatamente, não é? Aqui mesmo nós temos a Barra da Tijuca, parece que é um lugar que não tem praticamente. E como ele falou mesmo, Rio Grande do Sul, que é um lugar rico, etc., tem um problema de esgoto sanitário, não é Exatamente. Não é onde está a velha pobreza. Não é. Eu não saberia dizer hoje exatamente se a Barra da Tijuca ainda não tem, mas ela, quando foi construída, não teve, assim como Jardins em São Paulo, Morumbi em São Paulo, em Porto Alegre. Só para quem não é de Rio e São Paulo, são bairros de classe média, classe média alta, exatamente, com condomínios muito grandes e muito caros e que, mesmo assim, né, muito bonitos de se ver por fora, mas a estrutura básica não se tem certeza em relação à coleta. Aqui, segundo os próprios dados do Instituto Trata Brasil, 40% dos esgotos do país são tratados, ou seja, né, muito menos da metade aí, se a gente pensar nesse crescimento urbano que a gente está tendo. Uma questão importante de mencionar também, a gente está falando aqui do acesso à água, ok, o cidadão tem a sua casa, chega lá, água tratada. Agora, um problema gravíssimo no país é o desperdício dessa água, né, Rubens? Você pode mencionar em relação aos dados disso? A gente sabe que muito da água tratada que se investe, que se gasta para tratar essa água, acaba indo literalmente pelo ralo. Na média nacional, são 37% de água sendo desperdiçadas em vazamentos, erro de leitura de hidrômetros, de furtos, né, os famosos gatos, etc. Eu estou falando da média, mas se a gente subir para o norte, a gente tem estados que perdem 60% da água produzida. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: imagina você, cidadão, que tem lá uma padaria.
Você montou uma padaria. A cada 10 pãezinhos que você está produzindo, e aí na média você está perdendo 3. Está sendo desperdiçado de alguma maneira, né? Esses pãezinhos não estão chegando aos clientes, né? E é isso que acontece. A gente tem uma água pronta, né? Tratada com produtos químicos, que foi investido um dinheiro para chegar até a casa das pessoas, e ela se perdeu por um próprio erro da empresa, né? Ineficiência, incapacidade, né? Falta de investimento, enfim. E isso contribui para a escassez hídrica, né? Que estamos passando na região sudeste ainda. Engana-se quem acha que já acabou, né? Mas ainda estamos passando. Então você tem aí um problema muito grave. Era uma água que poderia estar servindo a população, mas que não chegou. Agora, deixa eu te fazer só uma perguntinha para ele, que eu fiquei ouvindo hoje no rádio do carro. Parece que tem umas pessoas que já estão, de alguns, enfim, alguns atletas, alguns empresários de atletas, ou então federação, blá, 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 que estão dizendo que as pessoas que chegam aqui ao Brasil não podem, ao Rio de Janeiro, basicamente, que vai ser a cidade olímpica, não pode beber água de jeito nenhum da torneira. E que, na verdade, a SEDAI responde dizendo que não, que pode sim, que em tese a água da torneira é potável tanto aqui quanto em Nova York. Em Nova York você abre ali e você bebe tranquilamente. Como é que é isso? Você tem essa explicação melhor para dar para a gente? Na verdade, lá dentro do Trata Brasil, a gente não faz uma análise muito de qualidade de água, mas a gente sabe que nenhuma empresa do Brasil ela tem essa capacidade de fornecer uma água tão limpa como Nova York, Paris, né? Brasil inteiro, né? Por problemas diversos, né? Eu não apontaria problemas pontuais, mas são vários problemas que impedem que essas... o teste da torneira, né? É o teste da torneira. O lugar desenvolvido é aquele que você abre e bebe água da torneira. Mas para não cravar, eu diria assim, eu arrisco a dizer que nenhuma empresa no Brasil inteiro, seja público-privada, tem essa capacidade ainda de fornecer. De fornecer uma água que o cidadão possa, de fato, ir lá, abrir sua torneirinha e pum, Posso beber. até estar enganado, mas aqui no Rio de Janeiro, não. Então sei, faz sentido pedir para os atletas não tomarem água da torneira. Os atletas aqui no Rio têm que tomar muito cuidado com a Baía de Guanabara. Esse é um que problema, é um outro problema da água da ainda água mais também, grave ainda, né? Agora, Marcelo, como é que a gente consegue tentar pensar aqui? A gente está pontuando, claro, os problemas que são importantíssimos de serem aí sublinhados, mas para a gente tentar pensar um pouco mais para frente em termos de políticas públicas, o que ainda pode ser feito, estruturado para tentar aí mudar e melhorar em relação ao esgoto, ao tratamento do esgoto e também ao fornecimento de uma água de melhor qualidade e que não seja só lá para os nossos bisnetos, tataranetos? Acho que tem ligado à própria ONU, essa conferência talvez seja uma das primeiras grandes conferências, eu não tenho outra na cabeça, após as metas de desenvolvimento sustentável, que foram, e acho que o uso dessas metas internacionais, o mundo todo, o Brasil é signatário, como era das metas de desenvolvimento do milênio, é um primeiro instrumento até de mobilização para a sociedade, porque também não é apenas uma iniciativa de cima para baixo, envolve todos os governos, mas principalmente envolve a população, você tem que mobilizar a população, mas eu até acho que um pouco, quer dizer, essa questão, temos grandes cidades, tal, que geram 1000 problemas, mas geram 1000 oportunidades, quer dizer, você ofertar esgoto, qualquer serviço público numa área com alta densidade demográfica é mais fácil, é mais barato, e a gente não aproveita essa oportunidade, né? Se torna um sinônimo de problema. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem grandes políticas públicas, você estava falando de políticas de combate à pobreza, do tipo Bolsa Família, Cadastro Único, etc. Eu acho que a gente pode fazer políticas com muito mais efetividade, focalizar bem os subsídios que você vai dar para o esgoto, de alguma forma canalizar recursos, porque se as pessoas têm mais dinheiro, eu fiz esse estudo, elas não gastam em esgoto. Aumenta várias coisas, mas esgoto não é uma dessas coisas, porque não é uma coisa que a pessoa... Então, você tem que, de alguma forma, fazer uma política pública que incentive as empresas, até eu defendo isso, obviamente, ou incentivo fiscal, de certa exatamente, forma. Mas por ação efetiva. Tem uma iniciativa chamada, a sigla em inglês é OBA, que é um bom nome, que é você dar mediante recursos, mediante a entrega de conexão,
porque, quer dizer, a companhia leva, no melhor dos casos, até a porta da casa da pessoa, até a rua, mas quem paga a conexão é o próprio morador. Então, esse último passo, ele é alguma coisa difícil, mas eu acho que a gente tem um potencial de mobilização, de realização. Tem a lei de saneamento básico, você tem responsabilização, mas a gente ainda não deu aquele salto. Nesse sentido, eu achei interessante que no site do Trata Brasil, vocês estão dando agora casos positivos de cidades que estão conseguindo. E aí eu vi Cascavel, Curitiba, Franca, Niterói. Eu até fiquei surpresa, Niterói aqui do ladinho da gente. Vizinha da Baía de Guanabara. Eu tenho um caso positivo, que eu acho que é um belo contraponto ao PDBG, a Baía de Guanabara, que é o Bahia Azul, na Bahia. Fala, não, é uma cidade no Nordeste, na região mais pobre, etc. Eles tiveram um programa chamado Bahia Azul, o nome da financiado pelo BID, né? Salvador. Região metropolitana de Salvador. Eles, em 4 anos, Salvador se tornou a segunda capital do país em termos de acesso a saneamento básico por dados de pesquisas domiciliares. É um pouco assim, quer dizer, isso que aconteceu aqui. Uma prova de quando há uma vontade política, né? E um esforço coletivo. Aqui você teve Rio 92, você teve financiamento, um programa PDBG, você teve as Olimpíadas e a gente não... Quer dizer, não é um pouco na sua pergunta. A vontade política também, né? E essa coisa de não dar voto também, né? Porque eu fico perguntando, o que é preciso? Eu fiquei curiosa quando eu li o nome dessa cidade. O que é preciso para para ter um bom saneamento básico? Dessas cidades que estão no site do Trata Brasil, que, aliás, são cidades que estão no nosso monitoramento há anos, né? Nós acompanhamos lá as 100 maiores cidades brasileiras e etc. E você vê que há um investimento muito grande nessas cidades, né? Em termos de milhões de reais todos os anos, né? Independente de qual prefeito está, qual partido político entra um, sai o outro, as políticas de saneamento se mantêm. Agora, eu chamo a atenção pelo seguinte, essas cidades são exemplos de bons casos no Brasil, mas o que nos preocupa é que os investimentos continuam concentrados nessas cidades. Aonde deveria se melhorar, não está acontecendo nenhuma melhora. Não acontece nenhum investimento em cidades. Ou seja, em outras cidades você não está vendo esse fenômeno. Para se ter uma ideia, são 5 estados brasileiros. São eles São Paulo, Rio, Paraná, Minas e Bahia. Esses 5 estados brasileiros, eles são responsáveis por mais de 60% dos investimentos no Brasil. E se você pegar São Paulo, Minas e Paraná, são os 3 estados que melhores estão em saneamento. E no Brasil não tem só 5 estados, no Brasil é muito mais do que isso. E o restante pouco se investe, né? Quiçá as cidades, né? As cidades, assim, você pega... Mas eu acho que isso que você está falando é que nem no caso lá do programa de combate à pobreza, esse era o problema. Quer dizer, Campinas e Brasília que lançaram Bolsa Escola, etc. São áreas ricas, etc. Que é um pouco, então você precisa ter uma solução federal. Exatamente. Você precisa ter uma concertação. Porque senão acontece isso que ele está falando. Só para finalizar, você tem 4 estados no norte do país que investem 1%. E é onde, se você for investigar os problemas, estarão também boa parte lá, né? É uma discussão que a gente poderia aqui seguir também o restante da nossa tarde e da noite também, porque, infelizmente, tem pano para muita manga aqui para discutir. Infelizmente, o nosso tempo de TV acaba, mas aqui mencionando os exemplos que a Amélia disse das cidades que são cases de sucesso, vamos colocar na tela o site do Trata Brasil, só você entrar aí no site, encontra aqui um pouquinho mais sobre Cascavel, Curitiba, Franca e quem sabe aí esses municípios, tem outros aqui embaixo também, podem inspirar tantos outros Brasil afora a melhorar a infraestrutura aí de esgoto e saneamento na sua região. E você, de onde estiver nos assistindo, cobre também aí do seu poder público local. E a ano de eleição, sempre gosto de bater nessa tecla, ou seja, na hora de escolher o seu candidato, verifique se saneamento básico, se o cuidado com a água é aí uma das prioridades do plano de governo dele. Mas por agora, então, o nosso tempo já está estourado. Obrigado aos 3 pela presença. É um prazer conversar com vocês. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então, Conexão Futura vai ao ar aqui na tela do Futura de segunda a sexta, ou então qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele nosso encontro marcado no nosso site, horários e endereços aqui embaixo na tela. Um abraço e até a próxima.